Olá pessoal, tudo bem? Você sabia que tem 3 jogadores brasileiros que vão disputar a Copa do Mundo de 2022 e não é pela seleção brasileira? Inclusive um deles disse não ao Tite e preferiu defender outra seleção? Pois é, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dizer quem são esses 3 e quem foi esse jogador que preferiu jogar por outra seleção ao invés de defender a seleção canarinha, a seleção brasileira, tá? Mas antes disso eu te peço, se inscreve no canal, comenta, curte, ativa o sininho das notificações para você ser avisado a cada vídeo novo que nós postamos aqui e compartilha esse vídeo para mais pessoas também conhecerem quem são esses 3 jogadores e principalmente quem é esse que disse não à seleção brasileira. Ok, pessoal, nesse dia 20 começou o maior mundial de seleções de todos os tempos. É maior, inclusive, na questão do número de seleções disputadas, que estarão disputando essa Copa do Mundo de 2022 no Catar. Um total de 32 seleções estarão no Catar disputando, já estão no Catar, na verdade, porque começou ontem, dia 20, estou gravando esse vídeo hoje, na segunda, dia 21, e já essas seleções já estão no Catar e disputarão, então, essa Copa do Mundo ali no Oriente. Dentre essas 32 seleções, um total de 832 atletas estarão envolvidos nessa grande competição, que é o ápice, o topo do esporte do futebol mundial, onde todo atleta gostaria de estar. Dentre esses 832, 29 jogadores são brasileiros. 26 estarão disputando a Copa do Mundo pela seleção brasileira, convocada por Tite, e 3 deles estarão disputando por uma seleção europeia. Isso mesmo, 3 jogadores brasileiros, além dos 26 convocados por Tite, estarão disputando o Mundial, mas por uma seleção europeia. Qual é essa seleção? Ora pois, claro, a seleção de Portugal. Eu vou trazer aqui para você justamente esses 3 jogadores e no final eu vou dizer qual deles disse não ao Tite. Foi convocado para a seleção brasileira, mas disse não, dando assim preferência em defender a seleção portuguesa. Nós vamos então entender essa história. Nós vamos começar revelando esses 3 jogadores, e um é muito conhecido, já vai, salvo engano, para a 3ª Copa do Mundo. Ele vai disputar aí pela seleção brasileira, pela seleção portuguesa. É o jogador brasileiro Kepler Levarim Lima Ferreira. Que nome! Talvez você não conheça por esse nome, mas ele é mais conhecido como simplesmente Pepe. Isso mesmo, Pepe, jogador aí de 39 anos, 1,87 m de altura, zagueiro, né? Nascido em Alagoas, tá? Ele é natural, então, de Alagoas. O Pepe ele joga atualmente pelo Porto, mas ele já jogou em outros clubes. Antes de chegar no Porto, por exemplo, aqui no Brasil ele jogou pelo Corinthians de Alagoas. Daí ele foi contratado pelo Marítimo, né, de Portugal. Dali ele foi para o Porto, passou pelo Real Madrid da Espanha, o Besiktas da Turquia e retornou ao Porto agora em 2018, onde ainda atua. E aos 39 anos ainda é um dos homens de confiança do técnico da seleção de Portugal, o Fernando Santos. Portanto, esse é o primeiro jogador brasileiro que estará disputando essa Copa do Mundo de 2022, que não é pela seleção brasileira, é o grande Pepe. Okay? Um outro jogador brasileiro, não tão conhecido aqui pelo grande público do Brasil, é o volante Otávio, tá? Otávio Edmilson da Silva Monteiro, conhecido como Otávio lá em Portugal, ou até mesmo Otavinho. Ele tem 27 anos, 1,72 m, ele é natural de João Pessoa, na Paraíba. E ele joga atualmente também no Porto, é companheiro do Pepe lá no clube do Porto. Ele tem 7 jogos pela seleção de Portugal, mas ele costuma ser titular nos jogos em que ele participa pela seleção de Portugal. No Brasil ele jogou pelo Internacional de Porto Alegre. E é uma história interessante envolvendo ele e o Dunga, que também já foi técnico da seleção brasileira. Ele disse que ele começou a levar a carreira dele a sério, começou a vingar para o futebol quando levou uma bronca do Dunga com relação a questões de controle de peso. Ele passou então a levar a carreira mais a sério e hoje ele é um dos destaques do clube do Porto lá em Portugal, aí já defendendo a seleção portuguesa pela 7ª vez e vai para a sua primeira Copa do Mundo.
ele foi contratado pelo Clube do Porto em 2012. De lá, ele teve uma breve passagem por Vitória de Guimarães, o clube, né, o time de Vitória de Guimarães, retornando então ao Clube do Porto em 2018, onde ainda atua até o dia de hoje. Então, esses são os dois primeiros jogadores brasileiros que estarão defendendo a esquadra portuguesa ali na Copa do Catar. E o terceiro jogador que eu quero trazer aqui para vocês é justamente o Matheus Luiz Nunes, ou simplesmente Matheus Nunes. Matheus Nunes é um volante de 24 anos, 1,83 m de altura, ele é natural do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, no próprio estado do Rio de Janeiro. Joga hoje pelo Wolverhampton da Inglaterra. Ele nunca atuou em campos canarinhos, em território brasileiro, porque ele, desde os 13 anos, ele foi embora para Portugal. A mãe dele é brasileira, mas o padrasto é português. Eles então foram embora desde muito cedo para Portugal, e ele começou ali em Portugal na base de um modesto clube chamado Ericerense, por onde começou a sua carreira profissional ali na quarta divisão do campeonato português. Mas antes de se profissionalizar, ou até mesmo durante esse início de profissionalização, ele também foi padeiro. A família dele tem padarias lá em Portugal, e ele trabalhava, então dividia a sua rotina até 2018 entre padeiro e jogador de futebol. Tá? Ele então jogou na base do Ericerense, foi contratado pelo Estoril de Portugal, e mais à frente ele vai então para o clube do Sporting. De lá ele vai para a Inglaterra, para o Wolverhampton da Inglaterra, onde ainda joga nos dias de hoje. O Matheus Nunes, ele tem 9 jogos pela seleção de Portugal, tendo feito um gol. Ele é volante, então ele tem uma boa marca aí pela seleção de Portugal. E aí, você já sabe qual desses 3 jogadores disse não ao Tite e preferiu jogar pela seleção portuguesa? Se você não sabe, eu vou te dizer agora. Matheus Nunes foi esse jogador. Em 2021, por ocasião da data FIFA de setembro, quando havia aquela proibição de convocação, na verdade não era uma proibição, mas a Premier League não permitiu que jogadores que atuam lá viessem para a América do Sul devido ao grande índice, o alto índice de contaminação ainda por aquele vírus. Eles não permitiram que jogadores viessem e atuassem aqui pelas eliminatórias sul-americanas. Então o Tite convoca aí o Matheus Nunes. Matheus Nunes diz não à seleção brasileira, dando preferência a atuar pela seleção de Portugal. Lembrando que ele ainda não havia sido convocado, tá, para a seleção principal de Portugal até aquele momento. Não havia sequer, pelo que se sabe, cogitação. Apenas após esse episódio, o técnico de Portugal, Fernando Santos, entra então em contato com ele e diz que ele estaria nos planos da seleção portuguesa. Mas eu vou ler aqui uma aspas do próprio Matheus, uma declaração que ele fez justamente naquele período, dando essa satisfação de o porquê ele escolher Portugal e não o Brasil, onde nasceu. E ele diz o seguinte: já tomei uma decisão, falei com ambos e depois de pensar muito, cheguei à conclusão que era melhor jogar pela seleção portuguesa. Acho que vou ser mais feliz aqui. E o jogador disse ainda que essa foi a decisão mais difícil de toda a sua carreira. Ok? Então, o Matheus Nunes aí foi muito jovem, não tem nenhuma identificação com o Brasil, nem com a seleção brasileira. Foi muito jovem para Portugal, surgiu para o futebol lá em Portugal e assim decidiu jogar pela seleção portuguesa. Nós desejamos então boa sorte a todos os brazucas que estarão atuando aí nos campos do Catar por essa Copa. E principalmente, claro, para aqueles que estarão defendendo a nossa seleção canarinha, ok? Então é isso aí, pessoal, espero que você tenha gostado, fiquem com Deus, não se esqueça de antes de sair, se inscreva no canal, ative o sininho, curta e comente aqui o que é que você acha aí desses 3 jogadores e principalmente dessa decisão do Matheus Nunes de defender Portugal ao invés da seleção pentacampeã do mundo, ok? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.